Provérbios. Eu não vou me apresentar, porque eu imagino que todo mundo já me conhece, né? Amém? Mas para quem não conhece, eu me chamo Lohane, a melhor pessoa que está atendendo da igreja. Se você quiser saber assim, quem é alô, não é alô pequeno, é alô grande, tá? Sou eu, a melhorzinha. Mas, enfim, continuando. Eu queria, na verdade, antes da gente abrir Bíblia, desculpa, eu queria que você abaixasse sua cabeça e você fechasse seus olhos. Eu gosto muito de orar por você, você orou por mim, e agora eu quero orar por você, amém? Jesus, eu quero te agradecer por hoje, obrigada por esse dia, obrigada por nós estarmos aqui, obrigada por cada pessoa que o Senhor trouxe a esse lugar, obrigada porque nós estamos disponíveis a ouvir o que o Senhor tem a falar. Jesus, ministra aos nossos corações, que não seja uma palavra em vão, mas assim como o Senhor ministrou ao meu coração, ministra o coração de cada irmão que está nesse lugar. Que nós possamos sair daqui hoje de uma maneira alterados e que nós possamos ver você, Jesus, de uma maneira diferente hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. E antes de eu ir para a Bíblia, eu queria que você ouvisse essa canção. O Tiago vai soltar para mim uma música. E no primeiro momento eu não queria que você julgasse. Porque essa é uma música que quando você ouve a primeira vez, você julga e fala, meu Deus, que música sem graça. Só que depois que você escuta ela, acho que pela segunda vez, você fala, meu Deus, as lágrimas já começam a rolar, porque ela faz muito sentido. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seu olho. Pode soltar, Tiago. E eu queria que você ouvisse essa canção. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Senhor, que você fale aos nossos corações preciso hoje. E que calar nós possamos entender por todas as inteiro. vozes, menos a tua. Que nós possamos ouvir a tua voz hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Lohane, por que você fez questão de colocar essa música no início? Porque hoje eu quero falar sobre a voz que molda o coração. E essa canção, ela é uma canção que vai falar justamente sobre isso. Sobre aquietar todas as vozes e escutar uma única voz. A voz do Senhor. E aí, se eu perguntasse para você hoje, você saberia definir qual é a voz do Senhor? Qual é a voz que você escuta e você diz, eu tenho convicção. Eu sei que eu estou ouvindo a voz do Senhor. Eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque eu estou ouvindo a voz do Senhor. Você saberia discernir?
Você saberia falar assim, olha, eu sei qual é essa voz, eu sei como ela se manifesta, eu sei o que eu sinto, quais são os sentimentos que se alteram dentro de mim. Eu já conheço, eu ando tanto com o Senhor que eu já sei dizer características de quando é Deus, o Espírito Santo e Jesus falando comigo. Teve uma experiência que me marcou muito em uma camp, a gente estava com um grande homem de Deus, e aí a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, pastor, eu não sei definir. Eu não consigo, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, mas eu não sei dizer quem é que está falando comigo, se é o Espírito Santo, se é Jesus ou se é Deus. E ele disse, Lohane, é muito simples para mim. Se eu sentir um frio na barriga, eu sei que é o Espírito Santo. Se o meu coração acelerar com tudo, eu sei que é Jesus. Mas, assim, normalmente, quando Deus fala comigo, é algo tão avassalador que eu não sei nem te dizer direito. Eu preciso de um tempo para te dizer o que foi que Deus falou, porque eu estou processando. Parece que o meu corpo ele não dá conta quando Deus vem e literalmente fala comigo. Falei, cara, é essa intimidade que eu quero. Eu quero intimidade a esse nível para dizer claramente, olha, foi o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está me dizendo isso, sabe? Eu acho muito legal quando eu vejo as pessoas fazendo isso. Só que eu, Lohane, em especial, se eu chegar em você e dizer, olha, Deus mandou eu te dizer, acredita, foi Deus. Porque até eu ir fazer isso, Deus teve que confirmar para mim, para eu poder chegar aí e falar alguma coisa. Porque eu fico meio, oi, Jesus, tudo bem? Mas o foco da ministração não é esse. E aí eu quero falar para você sobre 2 livros. Eu escolhi 2 livros para trazer como ênfase. E aí a gente vai trabalhar em Provérbios 4:20, se você quiser abrir, essa é a nossa referência-chave. E você já se perguntou quando que Provérbios foi escrito? Alguém já teve essa curiosidade? Alguém saberia me dizer? Em especial, assim, as meninas da Rede Zoe, que estão estudando o livro de Provérbios. E aí? Oi? Hã? Vamos continuar, vamos passar vergonha. Então, o livro de Provérbios, ele foi escrito em 970 a 700 antes de Cristo, certo? Ele foi escrito por quem? Salomão. Salomão escreveu ele com o objetivo de ensinar sabedoria, disciplina, prudência, justiça e equilíbrio. É tão tal que o livro de Salomão ele é muito claro, a exortação do primeiro versículo até o último versículo. E não tem margem para outras coisas. E Salomão escreveu como alguém que teve acesso a tudo. Se nós olharmos para a história de Salomão, Salomão foi alguém que teve acesso à maior riqueza, ele foi o homem mais sábio de toda a história. A Bíblia não relata nenhum homem tão sábio como Salomão. Mas ele olhou para tudo isso e ele entendeu que precisava guardar o coração dele. Salomão ele consegue dizer no final da história dele que ele se desviou por um único motivo, que foi algo simples que o Senhor deu para ele. Ele disse, Salomão, guarde seu coração. Simples. Salomão tinha tudo. Todas as coisas Salomão podia ter. A única coisa que ele não podia era deixar de guardar o coração dele, e foi a única coisa que ele não fez. Ele usufruiu de todos os prazeres dessa terra, mas ele não guardou o coração. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre os nossos corações. O que nós temos feito com ele, como que nós temos guardado. Porque falar, Lohane, tu fala muito, guarda o coração, guarda o coração, guarda o coração. É até uma frase clichê minha. Mas é porque guardar o coração é o princípio de todas as coisas. Se você quer ser alguém sábio, começa lá guardando o coração. E as outras coisas, na minha Bíblia diz, vos serão acrescentados. Na minha Bíblia, tá? A Bíblia da versão da Lohane. Por quê? Porque se eu começar guardando o meu coração, a caminhada vai acontecer, os frutos vão acontecer. Se eu buscar o Senhor, eu terei fruto. E conforme mais eu vou me entregando, mais a gente vai crescendo. Amém? E aí, continuando ainda na nossa introdução, eu quero falar sobre o livro de Coríntios. Hoje eu quero falar sobre o livro de 1 Coríntios, vai ter uma referência que a gente vai ler. E eu trouxe isso mais como uma curiosidade, mas Coríntios foi escrito em 55 depois de Cristo. E Coríntios tem o objetivo de corrigir confusões sobre os dons espirituais, imoralidade, unidade e princípios sobre o amor. Eu trouxe para você 2 livros, um que foi escrito no Antigo Testamento e um que foi escrito no Novo Testamento. E todos 2 vão falar sobre o amor, sobre guardar o coração e sobre prudência. Se o Senhor está falando muito sobre isso, desconfia-se que isso é algo importante. Amém? E quando nós olhamos para isso, e aí a gente vai começar com a referência agora, que é em Provérbios,
Queria que você abrisse comigo Provérbios 4:20, versículo 20, do 20 ao 23, que a gente vai ler. E diz assim: meu filho, escute o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Quando a gente vê quando a gente vê Salomão falando sobre isso, Salomão está dizendo assim: ei, Ívia, guarda o seu coração, porque dele é a fonte da vida. Ele está dizendo simplesmente isso. Ele está dizendo: Lohane, se você não guardar o seu coração hoje, você vai se perder na caminhada. E hoje você vai ver o que eu mais vou falar é sobre guardar o coração. Porque eu preciso aprender quais são as vozes que eu estou escutando. O meu coração, ele é movido por emoções. E eu sempre vou dizer isso: seja racional. Quem ouviu a outra ministração, eu falei sobre razão, e eu vou seguir falando sobre razão, porque essa é uma verdade a qual eu, Lohane, acredito fielmente. As minhas emoções, ela vai me enganar, mas a minha realidade, o meu ser racional, ele vai me trazer para a terra na mesma hora e dizer: vamos lá, analisa o que está acontecendo. Não vai por oba-oba. É que quando a gente fala assim: nós estamos em uma conferência e todo mundo, uau, eu recebi muito de Deus. E 2 meses depois, quais são os frutos desse muito de Deus? Porque se teve muito de Deus, teve muitos frutos. Simples. E isso é ouvir a voz de Deus. Se eu escuto a voz de Deus, ela vai me alterar. Ela vai caminhar em alteração, eu vou precisar mudar em alguma coisa, ela vai me constranger, vai doer, vai machucar. Eu vou sangrar e vou dizer: quero ou não quero. E a decisão é toda nossa. Somos nós que decidimos o que vai acontecer. Infelizmente, eu não consigo virar e falar: Carol, guarda seu coração e deixa eu guardar ele por você. Vem cá, amiga, eu vou guardar esse coração. Ninguém vai machucar seu coração, de jeito nenhum. Não tem como, eu não consigo fazer isso. Eu consigo virar e dizer: amiga, guarde seu coração. Isso eu consigo fazer. Mas guardar o coração dela eu não posso. Porque eu não vou andar 24 horas, eu não sei o que ela pensa, eu não sei quais são as emoções que ela está sentindo, eu não sei o que ela quer, o que ela não quer, eu sei o que ela está verbalizando. Mas a minha mãe tem um ditado que ela sempre fala que coração é terra que ninguém pisa, porque ninguém sabe o coração do outro. Eu não conheço. Eu posso andar anos e anos com a mesma pessoa, mas vai existir coisas que a gente olha e fala: eu não conheço. Essa característica eu desconheço. Isso está relacionado às vozes que nós estamos ouvindo. Porque nós temos a mania, principalmente adolescente, tem a mania de dizer assim: ninguém me influencia nada. Ninguém me influencia nada, deixa que eu consigo fazer tudo sozinha. E aí a gente cresce com essa conversa de ninguém me influenciar nada. Você concorda comigo? Que se você não teve essa fase, eu tive. Eu tive a minha fase que eu dizia assim: olha, isso não vai me influenciar nada, isso não tem nada a ver. Eu começava com nada a ver. E terminava tudo dando errado. Eu começava tudo bem errado, graças a Deus. Então, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, a desculpa é essa. Quando eu escuto muitas vozes, eu não consigo ouvir o caminho que se tem que andar. Se eu pegar alguém aqui agora e falar: vai, anda daqui até lá na House Mix, e todo mundo começar a falar junto, e uma pessoa só falando, você não vai ouvir. Não vai dar para ouvir. Por que não dá para ouvir? Porque tem barulho. E o barulho não é só o pecado, não é só não fazer devocional. Isso são barulhos que a gente está causando. O barulho que eu estou falando é sobre você, mesmo estando dentro da igreja, e não ter maturidade para discernir o que o Senhor está falando. Porque eu posso estar aqui o tempo todo, ouvir grandes ministrações, caminhar com pessoas muito de Deus, mas se eu não souber ouvir e discernir o que o Senhor está falando, já deu tudo errado. Eu vou continuar estagnada do mesmo jeito. Eu vou continuar, entra ano e sai ano dentro da igreja, servindo na mesma coisa. Parece que nada mudou. Parece que tudo continua igual. Todo mundo cresce, todo mundo vai para longe, e eu estou aqui. Parada, estagnada. Parece assim: olha, e aí, monumento da igreja. A nova estátua daqui. E pronto, é simples. Isso significa não ouvir a voz do Senhor. Mas é claro que existem estações que o Senhor vai dizer: está na hora de ficar parado.
Fica quietinho aí no teu canto e não tem história. Mas talvez essa não seja a sua estação. Talvez o Senhor esteja falando assim, olha, vamos caminhar, vamos dar um passo. Você está dizendo, Senhor, eu estou com medo. Porque da primeira coisa que a gente fala para o Senhor é, eu tenho medo, eu não quero, eu não posso e eu não consigo. Essas palavras são as clichês. Se qualquer dificuldade que chegar aqui, se eu tivesse dito antes, Ívia, você vai orar por mim, na hora da palavra ela tinha dito, eu não vou. Eu não quero. Eu conheço o suficiente para afirmar o que eu estou dizendo. Mas, como ela foi pega totalmente de surpresa, ela não teve nem história. Ela veio correndo, chegou aqui mais nervosa do que eu e orou. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque muitas das vezes o Senhor vai precisar lhe pegar de surpresa. Porque você é um filho imaturo. Na verdade, porque nós somos filhos imaturos. Nós não queremos ouvir a voz e nos preparar para isso. É igual quando eu digo sempre na célula, prepara uma palavra, porque se o Renato disser, Lohane, chama uma discípula sua, eu faço questão de chamar 5 minutos antes do culto começar. E dizer, olha, você vai dirigir o culto hoje. E não tenha dúvida, elas sabem que eu faço isso. Principalmente na oração, quem vem na oração de manhã sabe que o negócio funciona desse jeito. Eu não deixo nada organizado. Por que eu não deixo, Lohane, isso é imprudência? Não, não é. Isso é para dizer que você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Porque o Senhor vai voltar a qualquer momento. Então, se Ele não volta, e se Ele voltar agora? E aí, como é que tu está na situação? Vai ficar, então, porque resolveu não se preparar antes. Bonito, né? Bonito para a nossa cara. Então, é muito sobre isso. Nós precisamos andar prontos. E andar pronto significa ouvir a voz certa, saber com quem nós estamos andando e que vozes nós estamos ouvindo. O que eu estou dando ênfase hoje para a minha vida? E o que eu não estou dando ênfase? Um filho maduro, ele sabe reconhecer o que está acontecendo e discernir, dizer, olha, eu não posso me envolver nisso aqui. Eu tenho que ficar parada bem aqui, quietinha. Eu sei até onde eu posso ir. O filho maduro sabe qual é o limite para não pecar, o limite para ficar quietinho no canto e dizer, até aqui eu não vou mais. Pode acontecer de você dar um deslize? Pode, porque você é um ser humano. Mas não foi um deslize intencional. Foi um deslize porque aconteceu, não porque era algo já assim, olha, sem falta de cuidado. Mas é algo que literalmente foi um espontâneo, um de repente que não... Enfim, foi um espontâneo. Amém? Então, isso é sobre maturidade. Guardar o coração está totalmente interligado a ser um filho maduro. Guardar o coração não é sobre se isolar, é sobre proteger a origem daquilo que vai dirigir a minha vida. Tudo que passa pelo meu coração se torna atitude, comportamento e escolhas. E isso é fruto da média das 5 pessoas a qual eu ando. Sempre. As minhas atitudes, as minhas escolhas, elas são fruto das pessoas com quem eu ando. Eu tiro um exemplo muito claro disso lá na faculdade. Lá na faculdade, até a gente conhece... Tem uma amiga nossa, nós somos um grupo de 3 moças da sala, né? E aí a gente começou a frequentar o laboratório, e aí tem uma moça que chegou e começou a andar muito comigo e as meninas. E todas as 3 sempre falou mestrado. A gente vai fazer mestrado. Bora estudar para o mestrado, vamos produzir projeto de pesquisa para o mestrado. E ela, até então, ela não queria nem terminar a graduação. Quando ela nos conheceu, que a gente começou a ter contato, ela estava mal sobrevivendo na graduação. Agora que ela viu a gente caminhando e falando que ia para o mestrado por andar tanto junto, hoje ela é a primeira da lista em dizer, eu vou fazer um mestrado. E já escolheu até o lugar, e assim, a gente é bem intencional que escolheu um lugar onde todo mundo vai continuar junto, graças a Deus. Entendeu? Então, é muito sobre isso. Com quem você anda vai influenciar o resultado de quem você é. Se, por um acaso, nós não quiséssemos o mestrado, a gente mal quisesse se formar, ela estaria na mesma situação, porque ela estava caminhando com pessoas que está tudo bem. Um dia que eu terminar, eu terminei a graduação. E pronto. Segura na mão de Deus e vai. Porque ainda Deus entra na história, que Ele não tem nada a ver. Só para começar o princípio aí, que não tem nada a ver com Deus. Porque existem coisas que eu, Lohane, preciso caminhar e fazer. Eu vou caminhar, vou fazer e acabou. Mas existem coisas que o Senhor precisa caminhar e fazer. E essa é uma delas. Mas a culpa é de Deus, porque eu não consegui fazer. E está tudo bem. Se tem uma das características que um filho maduro tem, é assumir a sua responsabilidade. Todas as vezes que você vê alguém dando desculpa para algo, é porque ainda é um filho imaturo.
Lohane, significa que eu nunca vou dar desculpa? Não. Eu estou dizendo que a maioria das coisas. Existem, sim, momentos que você vai fazer um charme, uma brincadeira, tudo, mas existem o quê? 100% do momento, você sempre jogar a culpa para alguém. Por que tu não foi para o culto hoje? Não, porque a minha mãe não deixou. Não, porque eu não tinha roupa limpa, porque eu tinha que ir para algum lugar, eu tinha que fazer alguma coisa. Uma exceção é uma coisa. Agora, a exceção se tornar uma regra é um negócio assim, sério. Está na hora de começar a pensar no que está acontecendo. E essas são atitudes de filhos maduros. A gente acha que não, porque a gente se acha super adulto. Você concorda comigo? Que você vai crescendo, você enche o ego e fala, cara, se você mora só, eu moro só, tá? Deixa comigo. Mas se você é alguém que ainda mora com os pais e tem uma responsabilidade ali, olha, não mexe comigo, que assim, eu já sei dirigir, eu sei resolver meus problemas, não me trisque, tá? Por favor. Só que quando chega o primeiro problema, você faz o quê? Você corre. Acabou. Cadê a pessoa madura que tinha aqui? Cadê a pessoa que sabia andar e estava se achando aqui ainda agora? O primeiro problema veio, e aí, graça e paz, quem é o irmão da igreja, por favor, me apresenta, porque a gente não sabe quem é mais. E aí nós nos esquecemos disso. Eu sei que a caminhada tem altos e baixos, eu sei que existem dias que nós estamos bem, que nós não estamos bem. Eu sei que existem dias que acontece, que parece que está tudo fluindo com tanta perfeição, quando pensa que não, pá, está lá embaixo. Alguém pergunta qual foi o caminhão que me atropelou aqui, porque eu não estou conseguindo identificar. Só que isso faz parte da caminhada. Isso não é motivo de desculpa. Muitas das vezes nós jogamos a culpa em coisas que não têm a culpa. Ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém comete um pecado do dia para a noite. Ah, hoje eu saí decidida que eu vou pecar. Não é assim que funciona, gente. Para poder você pecar, primeiro, vamos lá, está gostando do menino, vê um menino bonitinho. Viu aquele menino ali bonitinho? Aí fica, passa os dias, aí tu já contou para todo mundo. Olha aquele menino que bonitinho. Sei não, viu? Aí começa a brincadeira, aí pensa que não, tu diz, mas eu beijaria ele mesmo. Quero nem saber. Ou irmã da igreja, não, é só zoeira, gente, mas eu beijaria ele. Eu estou só brincando, mas eu com certeza beijaria ele. Entendeu? E simples assim. Aí caminha. A brincadeira fica, até que um dia a brincadeira chega no ouvido de quem não era para chegar. Ou a brincadeira chega no ouvido de quem não era para chegar, ou esse alguém já estava olhando essa pessoa também, ó, na mesma proporção de tempo. E aí, quando assim, surgiu uma oportunidade besta, um negócio caiu no chão, um amigo em comum, alguma coisa, só um rolê, e aí se conheceram. Pronto. Ali era o que faltava. Abrimos uma porta, não. A gente abriu a porteira e disse, entra, que agora é a hora. É só uma conversa. Gente, você não me julga, eu estou só conversando, minha líder, é só uma conversa. Não tem nada demais, é uma conversa, a gente é dois amigos que conversa aleatório. Ô, gente, desculpa. Eu já vivi isso também, infelizmente. No final, aí que eu penso que não, eu acho que eu estou gostando de fulano. Vocês já ouviram a ministração do pastor Carlos, que ele fala que se 21 dias você conviver com uma pessoa cotidianamente, você começa a sentir um sentimento por essa pessoa. Você pode não gostar da pessoa, mas se 21 dias tu andar junto, tu vai começar a gostar. Essa é a orientação que eu vejo ele ministrando inúmeras vezes nas palestras de casais. Se você andar junto, você vai gostar. É que nem os seus amigos, até você se tornar íntimo da pessoa, tem pessoas que a gente convive no primeiro momento e fala, meu Deus, que pessoa insuportável. Que menina abusada. Olha, gente, no primeiro momento a Carol, antes dela se tornar minha amiga, eu achava ela insuportável. Se tinha uma pessoa que eu dizia, meu Deus, que menina irritante. E quando ela começava com os gritos dela com alguma coisa, eu falava assim, meu Deus. Não fala comigo não, não fala comigo não. Só que aí as coisas foram passando, chegou um tempo que a gente tinha muitos amigos em comum. Não era nem que eu e ela era amiga, a gente tinha amigos em comum. E aí a gente começou a conviver junto, era um rolê de sair para algum lugar, era um rolê de comer alguma coisa, de fazer alguma coisa na igreja. Quando pensou que não, nós éramos amigas. Os outros amigos todos se foram e a gente continua aqui. Entendeu? Então, é muito sobre isso. Se eu convivo com uma pessoa, é óbvio que eu vou amar essa pessoa.
Eu dei liberdade para a pessoa ganhar o meu coração. Se eu dei liberdade para ganhar o meu coração, por que eu não posso aplicar isso em todas as outras coisas? Se eu dou liberdade para o Instagram, para ficar nele todo santo dia, vai gerar uma dependência estar no Instagram todos os dias. Por quê? Porque eu gostei. Existia um amor ali, assim, não é um amor de uma pessoa para outra, mas é um amor por coisas. Porque o lema hoje é amar todas as coisas. Eu amo tudo. Virou o dorama, então, eu inclusive os horrores, esse símbolozinho do dorama aqui. Por quê? Porque nós desenvolvemos o hábito de amar demais. E a gente ama coisas que estão nos levando para o pecado, sabe? Eu estou olhando e falando, olha, eu vou cair. Se eu der o próximo passo bem aqui, eu caio. Mas que lindo! Olha como é linda a vista aqui de cima, olha como é bom olhar a igreja, assim. Só que não, gente, dá um nervoso, mas está tudo bem. Mas isso é sobre maturidade. Quando você é um filho maduro, você anda até aqui, você vê, olha, está errado. Aqui é a minha deixa. Eu preciso voltar daqui agora. Acabou. Eu, Lohane, em especial, tinha muito medo da faculdade por conta disso. Eu já relatei isso inúmeras vezes para inúmeras pessoas. Eu tinha muito medo da graduação, porque eu achava que eu ia me desviar, como eu vi com grandes homens e mulheres de Deus que eu conheci. Até que o dia que eu descobri que eu precisava, eu, Lohane, ter maturidade para enfrentar a graduação. Simples, isso não se torna um problema. Sabe, todos os meus amigos, eu faço tudo que você imaginar e mais um pouco. Na mesma proporção que você vê eu servindo na igreja, você vai me ver na faculdade fazendo as mesmas coisas. Não tem diferença. Inclusive, os meninos até brigam, dizem que eu sirvo mais na igreja do que eu estudo. Eles até me pegam no meu pé com isso, mas todo mundo sabe. Não é algo escondido. Sabe, os meus amigos todos sabem. Ah, não, está fazendo isso aqui. Quando eles estão tendo uma conversa imoral, eles, Lohane, não, vem para cá, fica bem onde tu está, vai fazer alguma outra coisa. Porque tu não vai querer ouvir o que a gente está conversando. Simples, isso é cuidado. Você concorda comigo que isso é cuidado? Se isso é cuidado, significa que as pessoas elas sabem qual é a sua proteção. Eu não preciso chegar no limite da minha proteção. Os meninos já fazem isso sozinhos. Inclusive, um dia desse atrás, eu descobri que tinha um menino me cercando do lado, eu meio que desviando dele, e eu não queria ser indelicada, porque eu falo, meu Deus, eu não tenho dificuldade em dizer não, mas assim, aí, né, eu fico tentando não dizer o não. Aí os meninos já fizeram isso por mim, eu não precisei virar e falar assim, meu filho, por favor, dá um tempo, sabe? Aí os meninos mesmo que chegaram nele, perguntaram e falaram assim, tu vai querer ir para a igreja? Primeiro, tu vai querer ir para a igreja? Porque a é da igreja? Aí ele, não, eu gosto é das festas. Eu falei, então nem te envolve. Passa longe, vai, segue o bonde. Segue o bonde, que é melhor. Ele falou, então, tudo bem. Mas parou. Assim, o bom foi que parou. É Deus. Mas essa é uma das coisas que a gente precisa entender que é o nosso limite. Eu faço trabalho de campo da faculdade o tempo todo. Todo semestre eu tenho um campo. O que significa o campo? Muita cerveja, muita vergonhice dos meninos. E eu preciso fazer tudo isso? Não preciso. Gente, não tem necessidade. Existem limites. Existem limites que precisam ser impostos. Aí eu também não vou. Quando a gente vai fazer as divisões, tanto nos hotéis, quanto a gente fica nos alojamentos, eu já sei quem é a turma que vai aprontar, minha gente. Eu vou me envolver com o menino lá no meio? Não vou. Eu falo assim, olha, eu vou ficar nesse quarto daqui. Porque eu já sei o que vai acontecer. No final da noite, eu sou a pessoa que está com a localização de todo mundo, e está todo mundo no mundo. Pronto. Eu fico acordada até tarde esperando os meninos chegar, dando check na lista de quem foi que já chegou e quem não chegou. Entendeu? Fora, às vezes, assim, as brigas que tem porque eles bebem demais. Então, mas isso aí são bastidores que acontecem. Mas o que eu quero dizer para você? Que isso nunca foi motivo de me fazer pecar ou de me fazer beber junto com os meus amigos. Isso não é motivo. Nós culpamos as circunstâncias para dizer que são elas que nos levam para o pecado. Mas um filho maduro, ele sabe a hora de entrar e sair sem se contaminar com o pecado. Existem limites, nós precisamos entender qual é o seu limite, qual é o meu limite. Porque o meu limite seja muito diferente do da Carol, como é diferente do da Ívia. E não está tudo bem. Nós só precisamos aprender a respeitar isso. Amém? E aí, continuando, eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 14, versículo 19 e 20, até o 25.
E diz assim: no entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras, compreensíveis para instruir os outros, e falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei: por meio de homens e de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim, eles não me ouvirão. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Mas, quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. Os segredos do coração serão expostos, e assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Quando você abre na sua Bíblia, eu não sei se a sua está assim, mas a minha está, isso aí entra como 5 princípios. Não vem com as palavras que eu vou dar para você, mas a gente vai destrinchar cada um para você enxergar qual versículo está falando desses princípios. E o primeiro princípio é maturidade. Está lá no versículo 20. Ele vai falar sobre a maturidade. O segundo ponto é a clareza. No versículo 21 e 22, ele fala que a voz de Deus não gera confusão. Ele fala com propósito e discernimento. Todas as vezes que eu escuto a voz do Senhor, ela não vai gerar confusão no meu coração. O meu coração vai sentir paz, porque o Senhor falou, e isso vai acalmar a tempestade que existe dentro de mim. Ou ela vai aguçar a tempestade que precisa acontecer dentro de você. Porque quando nós ouvimos uma palavra que é contrária àquilo que nós queremos, e gera uma tempestade no nosso interior, porque nós não queremos obedecer o que o Senhor está falando. Dificilmente a gente vai ouvir um discernimento do Senhor, uma direção, e falar: vamos, Deus me deu a palavra, ei! Não, gente, não é assim. Normalmente a palavra chega, mesmo sendo uma palavra muito boa, ela chega e você fala assim: oi, Jesus, eu estou pronta para viver isso agora. Eu não sei você, mas eu fico nesse nível. Eu falo: Jesus, e agora? Me confirma se é para eu viver isso agora. Porque ele já confirmou que é. Aí agora eu quero a confirmação se é para viver agora. Entendeu? Porque existe uma aflição no coração para dizer: Senhor, será se eu estou caminhando no caminho que eu deveria caminhar? E nós esquecemos de perguntar o que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer de mim? Deus, fala comigo, usa pessoas, circunstâncias, situações. Abre uma porta, fecha uma porta, porque se for o Senhor, tudo vai acontecer. Amém? O terceiro ponto, edificação. Está lá no versículo 22, que vai falar sobre a profecia, a palavra revelada. Deve construir, não impressionar. O 4 é convicção. E quando você não está apenas esperando que seja verdade, você sabe que é verdade. Convicção é algo que nós sabemos. É que nem eu falar para você: sábado que vem tem Aliança Jovem. Alguém tem dúvida disso? Que sábado que vem tem Aliança Jovem? Se eu dizer amanhã tem 2 cultos, você tem dúvida disso? Por que você não tem dúvida? Oi? Vai, gente, uma voz aí. Perfeito. É a convicção. Então, a convicção ela é justamente isso. É quando eu declaro algo e eu digo... É quando o Senhor fala assim: olha, Lohane, está na hora de... formar, vamos lá, ô Senhor, eu quero. Está na hora de formar. Eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Eu só não sei ao certo ainda que dia vai ser desse ano, mas que vai ser esse ano, vai. Entendeu? Então, isso é algo que nós precisamos gerar em Deus. Se o Senhor falou, significa que nós precisamos ter paz e entender que tudo vai acontecer como o Senhor planejou. Eu só preciso ser facilitadora. Simples assim. E o último ponto é a presença revelada, que está no versículo 25. O resultado de ouvir a voz certa. Deus está verdadeiramente entre nós.
O importante de tudo isso é que nós podemos ter dons, nós podemos falar em línguas estranhas, nós podemos, virar de cabeça para baixo aqui nessa igreja. Se a gente falar assim, olha, hoje não tem palavra, não tem nada, a gente vai só orar, e a gente pode rodar a igreja de perna para o ar. Mas se eu sair desse lugar sem uma palavra que me dê direcionamento, não me valeu de nada. Nada valeu você passar as 4 horas que nós passamos aqui e, olha, você sair da mesma maneira que você entrou. Não adiantou de nada. Desculpa, você perdeu o seu tempo, só veio passear na igreja. É mais um shopping na sua vida. Porque nós precisamos entrar nesse lugar e a voz do Senhor precisa nos alterar. A voz do Senhor precisa falar aos nossos corações, nem que seja por uma coisa pequena, sabe? Suponhamos um acessório que você está usando, ou alguma coisa, o Senhor falar assim, isso te incomodou, o Senhor falar, olha, isso aqui você precisa tomar cuidado. Uma circunstância do dia, o Senhor falar ao seu coração, se isso lhe alterou, já valeu toda a programação do nosso culto de hoje. Mas se nada mudar, se você continuar da mesma maneira, nós viemos aqui, para você o culto não serviu de nada. Você veio passear na igreja. E passear na igreja é algo sério. Porque, para muitas das pessoas, o passear na igreja é o único dia da semana que você vai receber uma energia boa, como a gente costuma ouvir. E o Senhor não é energia. Ele é uma presença latente que está ecoando o tempo todo. Ele não é uma energia que eu vou sentir agora e acabou. Não é isso. Ele não é uma emoção que eu sinto tristeza e alegria e ela passa e a gente entra em outra. Se nós queremos viver 24 horas cheios da presença de Deus, isso é possível. E existem grandes homens e mulheres de Deus que nos provam isso todos os dias. Só que isso também está ligado na minha dedicação. É o quanto mais eu me dedico, mais o Senhor vai dar dele sobre mim. Se eu entregar mais, o Senhor vai me entregar mais. E é uma via de mão dupla. E a gente vai ficar nesse caminho de vai e volta aqui constantemente. Porque eu estou entregando e o Senhor está me entregando algo. Então, essa é uma caminhada com Deus. E um filho maduro, ele compreende isso. Ele compreende que ele precisa abrir mão de algumas coisas. Tem algumas coisas que eu não vou poder experimentar. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. É a decisão que eu tomei e ela vai custar algo. Seja barato ou caro, ela vai custar algo. É simples, não tem regra. É um outro exemplo, e você vai perceber que eu gosto muito de dar exemplo. E um exemplo disso é igual agora, ir para o reencontro trabalhar. Lohane, você não foi escalada para trabalhar no reencontro, me chamaram só para quebrar galho, e eu decidi continuar trabalhando, porque deixaram. Tá, vamos ter esse detalhe. Me deixaram continuar trabalhando. Então, o que significa, segunda-feira eu vou estar cansada. Porque amanhã ainda tem 2 cultos, e de manhã é como se fosse 3 cultos, porque de manhã tem um reencontro para terminar. O que significa que segunda-feira eu tenho que estar na faculdade cedo. Isso foi fruto da escolha de quem? Minha. Eu escolhi. Eu não tenho o direito de chegar segunda-feira e estar reclamando. Porque se eu vou reclamar na segunda-feira, era melhor nem eu ter ido. Porque isso validou muito do que eu recebi do Senhor nesses 3 dias. Muito do que o Senhor falou. E muitas das vezes, filhos imaturos perdem as coisas, não é porque o diabo veio e fez. Não. O diabo olha de lá e fala assim, menino, dá licença que eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Quem fez foi você mesmo. Quem fez foi nós que fizemos. Nós atrapalhamos o que o Senhor fez. O Senhor vem e derrama uma palavra. Quando passa da porta da igreja, nós chegamos lá fora e fala, será? Será que foi o Senhor que falou comigo? Será que aquela irmã foi de Deus? Mas na hora que você recebeu a palavra, que palavra de Deus? Como Deus ministrou meu coração? Mas da porta para fora da igreja, quem foi que ministrou, hein? Quem foi que orou em mim? Me fala bem aí, teve um momento de oração lá e alguém orou em mim. Me diz o que foi que falaram. Parece que o nosso coração, ele já duvida. E não passou-se nem 24 horas. A gente está falando de minutos. Só para você ver como nós somos inconstantes. E é sobre essa inconstância que filhos maduros lutam constantemente. Não é que não vai existir mais inconstância, mas vai existir maturidade para lidar com ela. Vai existir maturidade para saber até o momento que nós podemos ir e o momento que nós não podemos ir. Maturidade para olhar e dizer, é responsabilidade minha, foi eu que errei. Vamos sentar aqui e vamos consertar o meu erro.
Agora, filho imaturo dá desculpa. E não é só desculpa, porque desculpa tem um outro nome, chama-se mentira. E mentira torna você automaticamente filho do diabo. Olha que legal que você descobriu hoje. Que desculpa, todas as vezes que eu dou uma desculpa para algo, eu estou dizendo assim: oi, diabo, estou querendo ser sua filha. Você tem noção da proporção disso? Como nós precisamos aprender a criar vergonha na cara e parar de ser pessoas imaturas e ser filhos maduros que recebem uma exortação ou uma orientação e caminham em cima do que precisa ser caminhado. Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar em línguas, eu receber dons de curas, dons espirituais a rodo, e a minha vida não for um testemunho do que o Senhor está falando. A minha vida precisa andar assim, ó, alinhadinha com o que eu estou pregando para você. Porque se isso não for uma verdade, isso invalida tudo o que eu estou dizendo. Façam o que eu falo, mas não o que eu faço. É uma frase muito legal, mas ela não lhe dá acesso ao trono de Deus. Mas faz o que eu faço, lhe dá acesso ao trono de Deus. Porque você não está ensinando pelo ouvir falar, você está ensinando pelo exemplo. E essa é uma frase muito clichê do nosso pastor, que o exemplo arrasta. Sempre. E eu já citei inúmeras coisas para você, que dá para você chegar a essa conclusão também. Amém? E aí, continuando, já caminhando para o fim, a voz que nós escolhemos ouvir define o que habita no nosso coração. O que habita no nosso coração define o destino que vamos viver. Guardar o coração é guardar o espaço onde Deus fala. Ouvir com entendimento e caminhar com segurança. Quando eu decido caminhar com segurança, eu estou ouvindo o que o Senhor fala e eu estou guardando a palavra que foi liberada. Sabe, eu não preciso que fique sendo reafirmada todos os dias. Porque a responsabilidade de fazer isso, ela é minha. E o Ministério de Louvor já pode subir. A responsabilidade de fazer isso, ela é minha. Eu, Lohane, tenho o hábito de colocar 5 despertadores no meu celular. E aí lá ele vai falar: oi, eu estou aqui. Entre parênteses, assinado Jesus. E isso vai acontecer inúmeras vezes em horários bem aleatórios, que ainda hoje me pega de surpresa. Eu achava que com o tempo eu ia me acostumar com esses despertadores. E eu descobri que isso não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque inúmeras vezes, quando esse despertador tocou, foram em momentos que eu estava em crise. Extremamente estressada, extremamente com raiva de tudo. Ou, inclusive, foi essa semana, eu estava muito zangada com o meu TCC fazendo ele. E eu tinha lá um arquivo que eu tenho para ler, um PDF, e ele tem 1088 páginas, e eu preciso olhar esse material. Cara, quando eu vi aquela quantidade de páginas, que eu comecei a mexer, e o computador travava, porque não dava para descer, que era página demais, eu falei assim... Chega a lágrima, desceu instantânea. E eu falei: Senhor, eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero mais nem saber que isso aqui existe. Quando eu terminei de pensar tudo isso, o meu despertador toca. Falei: obrigado, Jesus. Eu sei que você está aqui. E isso já aconteceu em inúmeras situações do meu dia. Inúmeras situações que eu estou com medo, estou desesperada, estou estressada, ansiosa por alguma coisa. E quando o meu despertador toca, ele está lembrando o meu coração, dizendo: Lohane, eu estou aqui. Independente do que está acontecendo, eu estou aqui. E ponto. Se o Senhor está presente, se o Senhor está nesse lugar, não tem motivo para mais nada. Tudo pode dar errado. A banda pode tocar tudo errado. A ministrante pode falar um monte de besteira, mas se o Senhor estiver aqui, serviu para tudo. Porque o próprio Deus ministra ao nosso coração. E acabou. Se o Senhor estiver aqui, tudo está resolvido. E o filho maduro, ele vai saber lidar com tudo isso. Sabe, ele vai saber olhar para todas essas circunstâncias e entender o caminho que ele tem que seguir e permanecer. Porque um filho maduro não permanece porque está tudo bem. Ele permanece porque aquele é o seu lugar. É que nem quando nós falamos sobre liderar uma célula. Ninguém lidera uma célula porque ama a célula 24 horas. O líder que dizer uma conversa dessa está mentindo. Ele não vai amar a célula 24 horas, mas ele vai aprender a permanecer. Quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Ninguém vai para a escola todo dia porque ama ir para a escola. Oh, meu Deus, é tão bom estudar.
É lindo sentar assim lá na frente daquele computador e olhar um arquivo de 1000 páginas. Gente, é lindo. Mentira, não é não. Eu escolhi permanecer. E assim você precisa fazer também, escolher permanecer. Caminhar com o Senhor é permanência, e filho maduro sabe disso. Ele sabe que esse é o seu lugar, e o vento vem de um lado, vem do outro, e ele está ali, olha, plantado como um trigo, que não vai cair. Amém? E eu queria que você ficasse em pé, para nós já caminharmos para encerrar.